Olá, queridos, queridas, muito boa noite para você que está aqui conosco à noite, nessa quinta-feira, prontinha aqui para assistir conosco essa live, criar conosco essa live, movimentar a energia com a gente aqui no poder, na força transmutadora do fogo violeta. Sejam todos, todas muito bem-vindos. Para você que está assistindo essa live em algum outro momento, também lembra, sempre o momento é o agora. Então não importa quando, nem a hora, nem aonde, nem o local, nem que dia, nem nada disso, sempre vai ser o agora para você sintonizar com essa força, com essa energia e somar a sua assinatura energética aqui nesse movimento para você receber o que tiver disponível para você e também entregar a sua energia para esse movimento e a gente reverberar para todo o planeta. Então sejam todos, todas muito bem-vindos. Eu sou Ana Madiarim, a guardiã aqui dessa comunidade chamada Ser Mais Você, que tem esse objetivo: te ajudar e nos ajudar aqui todos juntos a ser mais quem nós já somos, né? Desde a nossa essência, desde a nossa conexão com a fonte, com o Criador, com Deus, seja o nome que você der a essa consciência superior, né? Estamos todos aqui para isso. Então, a cada live eu recebo aqui os meus amigos queridos, meus companheiros e parceiros de jornada, e hoje, com muita alegria, com muito amor, eu recebo novamente, porque ele vem aqui todo mês, né? Tem vindo nesse ano todo mês aqui trazer a sua energia, a sua sabedoria, trazer a sua equipe espiritual para a gente juntos aqui construir um campo de coerência muito amoroso entre nós, eu e ele, e todos vocês aqui. Dan Carvalho, bem-vindo, meu querido. Gratidão, meu amor, gratidão, gratidão. Boa noite, pessoal, gratidão. Enfim, estamos aqui para trazer mais um pacote vibracional energético e dessa vez bem intenso, que envolve aí uma força que está bem presente nesse momento, né, nessa geração, nesse tempo agora aqui, e que é transmitida, ancorada por vários de nós, né? Se não a maioria de nós aqui que estamos despertos, que é falar sobre essa energia do fogo violeta, né? O papel dela aqui na Terra, como que ocorre, o que acontece, enfim, vamos trazer um pouco mais desses conhecimentos para vocês, baseados nessa força, o fogo violeta, a chama violeta. É isso, meu amor. Dan, obrigada, viu, mais uma vez por você estar aqui, né? Se dispor a trazer a tua energia para esse espaço, né? Para os seguidores aqui do Ser Mais Você. E eu já convido vocês que estão acompanhando a gente, né? Quem não segue o Dan, não conhece o trabalho dele, comece a seguir e conhecer. O perfil dele está aqui na descrição do vídeo. Para você que é seguidor do Dan e não conhece aqui o trabalho do Ser Mais Você, também eu te convido a seguir o nosso canal aqui no YouTube, no Instagram, acompanhar aqui todas as lives que a gente tem live toda semana, duas, três lives por semana, sempre trazendo um convite, né, à expansão da consciência através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e da espiritualidade. Então é muito especial ter você conosco nesse movimento, porque quando a gente faz a nossa tarefinha de casa, a gente está contribuindo, né, com essa informação para toda a grade planetária. E falar de Saint-Germain, para mim, assim, é um lugar de muito conforto, né? É uma zona de muito conforto para mim trazer a energia desse mestre querido que é meu mentor direto, né? Dan, eu canalizo Saint-Germain tem uns 3 anos já. E a gente fazia um trabalho fazíamos não, na verdade, eu continuo fazendo, só que com um ajuste, né? Todo sábado a gente faz uma live aqui no YouTube, só que no meu canal, Ana Madiarim, não no Ser Mais Você, onde Saint Germain guia, né, as discussões, as conversas, né, o estudo, ele me guia na entrega do pacote de informações e volta e meia ele canaliza, né? Volta e meia ele traz alguma mensagem direto para a galera.
E paralelo a esse trabalho que já vem acontecendo, como eu falei, acho que quase 3 anos, a gente faz também. Eu tenho um grupo VIP de estudos do livro de ouro de Saint-Germain, que aí é um grupo fechado, né, via Hotmart lá, com mensalidade e tal, e estamos todos ali comprometidos a nos aprofundar nos estudos, do livro de ouro, que é um pacote, né, de informação que foi canalizado por Saint-Germain, que foi trazido para ele, por ele, para nos ensinar a desenvolver essa conexão com o eu sou, com o fogo violeta, né, com a chama violeta e tal. E aí, então, os trabalhos de estudos abertos ao público aqui no YouTube acontece de 15 em 15 dias e o estudo do livro de ouro de 15 em 15 dias. Então, na verdade, eu continuo nessa conexão todo, é no sábado, né, esse estudo. Então, eu continuo nessa conexão todo sábado com o mestrão, como eu chamo ele, né? Porém, nesse movimento de alternado de dias abertos e em dias fechados lá. E tem sido para mim assim um impulso para minha própria expansão, para minha o que eu considero principal assim na minha experiência com Saint-Germain, com o Fogo Violeta, é o quanto eu tenho acessado um lugar de presença. E daí quando eu estou nesse lugar de presença por um tempo mais contínuo, eu percebo mais claramente o que eu estou criando, a realidade que eu estou criando. Se eu percebo se eu estou criando é, uma realidade que resplandece situações do passado, através de dores, de sofrimentos, de medos, de drama, de traumas, de crenças, de programas mentais, ou se eu estou criando crenças expansivas, olhando para o futuro, para frente, para o que eu realmente quero alcançar, o que eu realmente quero manifestar. Esse tem sido o meu maior aprendizado com a energia do fogo violeta e de Saint-Germain. E claro que nessa prática a gente vai transmutando muita coisa, né? Vai liberando muitas memórias do passado, vai criando espaços de possibilidades. Então, é um movimento, para mim e para as pessoas que me acompanham, que eu considero assim profundo e ao mesmo tempo a gente consegue estar conseguindo cada vez trazer mais o céu, né? Essa ideia de abundância, de prosperidade, de harmonia, de equilíbrio, de paz, trazer o céu para a terra, para manifestação aqui no dia a dia. Então, eu quero perguntar a você, como é que tem sido para você a sua experiência com a energia do fogo violeta, com a energia do sétimo raio violeta, de Saint-Germain, né, ou da egrégora do raio violeta? Como é que tem sido essa experiência de conexão com essa força para você? Maravilha, maravilha, que interessante, né? Eu não sabia que você também trabalhava, atuava diretamente com o fogo violeta, né? Enfim, como parte da sua missão, né? Uhum, Encarnatória aqui. Eu também tenho, eu tive essas informações, a Neva também me confirmou também em algumas leituras que eu fiz, mas já sentia essa questão de transmutação bem forte. O interessante é que quando a gente vai despertando a consciência, mais ainda a vibração vai aumentando, né? O nosso campo ele vai mudando à nossa volta e a gente vai percebendo tanto o que chega como também o que sai do nosso campo de vibração. E principalmente para a gente que carrega fortemente essa energia de transmutação violeta, né? Hoje eu estava refletindo sobre isso, o quanto de coisas, de mudanças que tem acontecido, porque o fogo violeta ela catalisa, ela acelera. Aquilo que está lento faz acelerar, faz vibrar alto, né? E eu tenho percebido isso lá na minha família, nas situações com amigos, com pessoas, até mesmo em lugares físicos, quando eu vou, eu gosto de observar como é a reação das pessoas. Quando a gente troca o nosso campo com o campo de outra pessoa, a gente percebe a ação rápida, instantânea da vibração, né, do fogo uhum, violeta ali.
e a gente percebe as reações, né? Porque quem carrega, quem tem a missão de trazer, de ancorar essa força aqui nesse momento, aqui na Terra, tem também os seus desafios, né, Ana? Então, Claro, passa também por desafios, assim, não que são maiores, nem diferentes, mas tem ali a sua parcela, a sua contribuição energética que acaba sendo bem desafiante. Você imagina, você está carregando uma tocha, um fogo. O que que o fogo ele faz? Ele tanto ilumina, como ele também dissolve, ele queima, ele transmuta. Enfim, é uma intensidade energética muito grande. E lidar com essa constante combustão em todos os sentidos ali, tanto para a gente, como também à nossa volta, porque provoca reações, né, nas pessoas. Depois eu queria também te perguntar como é que algum episódio que tenha acontecido na sua vida relacionada a essa reação da sua energia, do seu campo, porque ela está no nosso campo, né, no nosso campo de vibração, e reage automaticamente ali, simultaneamente, com o campo de outra pessoa. Então, vai forçar outra pessoa ou uma situação, a gente costuma colocar mais com pessoas, né? Que aham, é mais nítido. Forçar a colocar essas sombras, a levar essa vibração. Então, aquilo que está meio que escurecido vem à tona, né? Então, a gente acaba meio que também sendo alvo, não numa posição de vitimista, não é isso. Mas a gente acaba sendo alvo de alguns ataques porque é a expressão dessa energia sendo colocada para fora. Tipo, se você está vibrando em uma frequência e automaticamente você é colocado ali em conexão com a outra frequência, você ocorre ali uma transmutação, ocorre uma reação, né? Uma combustão, ela vai acontecer ali, provocando reações, né? Então, eu particularmente cresci, desde que eu me conheço por gente, eu não entendia, né? As reações, o porquê que acontecia algumas coisas, só o simples fato de eu estar perto de alguém ou estar em algum lugar, acontecer alguma coisa dessa natureza. E aí depois eu fui entendendo, né, que era essa questão do campo eletromagnético, a influência dessa vibração no nosso meio, aonde a gente está, né, aonde a gente se encontra, né, enfim, com as pessoas que a gente se interage. Então isso acontece muito e ô, meu amor, desculpa, eu acho que eu fugi da pergunta, eu dei uma fugidinha. Você poderia perguntar de novo? não fugiu, não. Na verdade, eu perguntei assim como é que foi a tua experiência, como é que é a tua experiência com fogo violeta, com raio violeta. E é isso, tu tá contando exatamente como é que acontece com você o movimento dessa energia no teu campo, né? Agora, claro, se tu quiser trazer alguma outra questão de quando você começou, como é que você se conectou, como é que foi esse movimento para você, seria também legal. E você fez Mara- uma pergunta, daqui a pouco eu vou responder, tá? Maravilha. Bom, é, eu entendia, né, que comecei a entender no início do despertar ali, como é que funcionava essa questão. E sempre fui apaixonado por violeta, por verde, verde e violeta, verde e violeta. E aí eu fui entendendo depois. Eu tive mais clarezas, assim, quando eu fiz a minha Cosmo com a Neva, e depois eu tive uma conversa com a Neva, uma consulta direta com ela, e ela me trouxe mais explicações. Ela me explicou que os seres do raio azul automaticamente já trazem o fogo violeta na sua aura, e isso provoca essas reações, essas mudanças, essas catalisações por onde a gente passa, porque a gente está o tempo todo queimando, né? Entre aspas, o nosso campo ele está em combustão, então vai provocar mudanças por onde a gente passar. É por isso até que pessoas como nós somos colocadas sozinhas, porque a intensidade energética é grande, é perigoso também o ambiente que a gente está, porque ocorre de sugar demais a nossa energia se for algo muito, se for tipo local ou pessoas muito densas. Então a gente precisa estar em movimento, que é o meu caso, eu sempre estou viajando, e essa questão TDAH também já é muito, um pouco mais acentuado,
que eu tive que lidar também. Hoje já é um pouco mais controlado, mas eu ainda sofro algumas questõezinhas que tem que lidar com essa questão. Porque é muito isso, é o fogo queimando. Então, tem que estar em movimento, sabe? É aquela coisa, não para quieto. É uma ansiedade que não acaba nunca, quase isso. Mas é por conta dessa energia, você entende bem também. E aí Uhum, explicou que esses seres, a Neva me explicou na época, né? Que esses seres que têm essa missão de liderar, de assumir a frente, raio azul, né? Também tem que ter muita proteção por conta também dessa energia do fogo violeta, né? Então vai causar muitas reações aonde a gente entrar, no meio que a gente tiver. Você, é, aí vem a pergunta para você. Conte aqui para a gente um exemplo aí dessas reações, desse movimento. Como foi para você agora? Conta aí. uhum, conto sim. É, eu quero aproveitar também e perguntar para a turma que a galera que está acompanhando a gente, né, assistindo aqui no ao vivo, escrevam aqui no chat como é a tua conexão com o fogo violeta, se tu tem essa conexão ou não, se você tem afinidade, né, se você sente essa ligação com o fogo violeta. Conta pra gente aqui no chat um pouquinho, pra gente também interagir com vocês aí, todos nós, na verdade, trocarmos experiências aqui, tá? Dan, primeira coisa que eu quero te falar é que assim, cada pessoa, cada indivíduo, né, vive uma experiência única, única dentro daquilo que acredita, né? Cada indivíduo, Uhum, cada pessoa vive as suas experiências de acordo com aquilo que acredita. E eu vou te dizer uma coisa. No tempo que eu trabalhava no centro espírita, lá em 2008, 2007, que foram 5, 6 anos trabalhando como médium na casa espírita, médium de uhum, incorporação, foi quando eu tive, assim, a primeira ideia do que era Saint-Germain, fogo violeta. Antes do centro espírita, eu não tinha essa abertura ainda consciente para esse tipo de assunto. Eu vivi uma boa parte da minha vida muito na materialidade, né? E daí aquela coisa do tropeço, né, que a gente precisa levar na cara para daí acordar de novo. acordar, né? E bem, então o meu processo do acordar foi nessa fase aí da casa espírita e tal, que eu trabalhava como médium de incorporação. E lá durante aquela experiência, eu entendia as coisas mais ou menos como você está falando, assim, de ataques energéticos, ataques espirituais, obsessores, né? Cobradores e tal. Eu aprendi sobre isso com mais profundidade naquela época. E bem, trabalhei nessa casa espírita por 5, 6 anos, aí depois acabei saindo da casa e fui buscar, como uma buscadora que eu fui buscar mais entendimento, mais compreensão, mais clareza em outras vertentes da espiritualidade. Eu fui no budismo, eu fui no campo, nas escolas mais filosóficas, eu fui para as escolas xamânicas. Eu fui para Seichonoye, eu fui nas igrejas evangélicas também, conhecer, frequentar, entender, aprender um pouco. Então, eu passei alguns anos meio que navegando por esses lugares, por esses espaços, buscando essa compreensão, esse entendimento. E aí, nesse caminho, também cheguei no Sementes das Estrelas, como você, lá em 2014, né? Quase no iniciozinho do Sementes, lá que eu já acompanho. E daí eu entendi, descobri esse universo galáctico, né? Tive mais clareza sobre multidimensionalidade. E daí eu tô falando tudo isso para dizer um pouco da minha construção, né? Uhum, E aí, nesses anos mais recentes, antes mesmo de conectar com Saint-Germain, já há 3 anos atrás, de conectar mais direto com ele, na minha Cosmo não veio nada ligado a raios,
a esse tipo de conexão de informação. As informações, a minha Cosmo foi lá das primeiras que Neva canalizou, acho que menos de 100, as primeiras mesmo que ela canalizou. Então, era inclusive um outro tipo de bagagem de informação que chegava naquela época, né? Que era uma Uhum. bagagem mais galáctica. Então, as informações que chegaram na minha Cosmo, são informações que trazem uma consciência mais galáctica e não no sentido dos raios, né? Não nesse contexto, de informação. Mas, obviamente, abriu o meu campo e eu fui, naturalmente, de acordo com a minha missão, me conectando com outras informações. E aí cheguei em Saint-Germain mais diretamente, acho que um ano antes de eu começar a canalizar ele. E à medida que eu fui, estudando sobre a chama violeta, o fogo violeta, lendo os livros e tal, eu fui entendendo um pouco mais e integrando no meu campo essa consciência da criação, de como nós somos criadores da nossa realidade. E aí, desde que eu venho, nesses últimos 3 anos, aí sim, canalizando Saint-Germain e orientando, né, cursos, estudos, guiando cursos e estudos, na minha experiência, tá? E aí eu tô falando de uma forma muito particular, da minha vivência, da minha experiência. Eu não acredito em ataque psíquico, eu não acredito em ataque energético, eu não acredito em ataque espiritual. O que eu acredito é que a gente cria situações que a gente dá esse nome para facilitar a nossa compreensão, nosso entendimento daquilo que está acontecendo e que serve para a gente aprender algo ali naquela experiência. Isso é o que eu acredito. Então, por que que eu estou falando isso? Porque quando eu vou nos lugares e eu vou conscientemente, eu entro num lugar, eu já ativo o fogo violeta conscientemente, né? Eu já trago a minha afirmação que é: eu sou luz aonde quer que eu vá. Essa é a afirmação que eu gosto de usar quando eu estou na rua, na farmácia, no supermercado, na praça, em qualquer lugar. E ao fazer isso, eu, naquele instante, começo, na minha consciência, eu começo a irradiar a luz. Então, olha que interessante. Eu não tenho carro, mas eu gosto muito de andar, de passear, de sair. E de vez em quando eu pego e saio aqui de ônibus aqui em Curitiba, porque o sistema urbano aqui é muito bom, muito bom. Eu saio simplesmente passear de ônibus. Eu entro no ônibus e vou passear. E aí, eu estou morando em Curitiba tem 4 anos. Ao longo desses 4 anos, tem alguns percursos que eu sempre passo, né? Mas num determinado dia, olha que interessante. Num determinado dia, passando por essas mesmas ruas, e eu estava antes, exatamente, né, mentalizando e fazendo a afirmação: eu sou luz onde quer que eu vá, e aí eu já saio imaginando que aquela luz envolve todas as pessoas que estão no ônibus e tal. E passando numa rua, um lugar me chamou a atenção. Um lugar na rua, assim. E eu olhei para aquele lugar, era uma casa de striptease, Olha só. como um prostíbulo, assim, sabe? E me chamou a Uhum. atenção direto, assim, como a minha cabeça fez isso, assim, né? Ah, mas não deu outra, né? Imediatamente projetei luz lá para aquele lugar. Não sabia o que era mesmo ali ou não, eu só via a placa, assim, né? Projetei luz. E o ônibus continuou indo e eu projetei naquele momento e segui. À noite, meu amigo, foi pesadelo atrás de pesadelo. Foi muito interessante. E eu não sou uma pessoa de lembrar dos meus sonhos. Eu não tenho facilidade de lembrar dos sonhos. Não é algo que para mim é comum, É assim, comum. sabe? Mas isso me marcou muito, isso me marcou muito, porque exatamente naquele dia à noite, né? Aliás, no dia seguinte eu lembrei que eu tive muito pesadelo, né? Uhum. Então, assim, isso foi ataque, isso não foi ataque. Para mim não faz diferença se foi ataque ou não foi ataque. Para mim foi
um trabalho da luz acontecendo, e como eu era um canal daquele trabalho da luz, naquele dia, naquele momento, eu estava Conectou. eu estava vivendo aquela experiência ali, né? Aquele movimento. Agora, uma outra situação que eu vou contar. É, aqui em Curitiba tem um lugar que chama o Largo da Ordem, que é Hum, não sei se tu conhece, é um espaço que, assim, à noite é a galera da balada nos barzinhos, boteco na rua e bebedeira, e, claro, rola muita coisa ilícita, né? Rola de tudo um pouco. Mas no domingo, durante o dia, tem uma feira livre lá, uma feira de artesanato e, enfim, uma feira, né? Feira com hum, muitas coisas. E aí eu combinei de encontrar com uma amiga para a gente almoçar num restaurante lá nesse lugar, no Largo da Ordem. E foi tão engraçado, Dan, foi tão engraçado, porque eu cheguei um pouco antes do horário que a gente tinha combinado. E aí eu caminhando e tal, e naquela mesma sintonia, que tem anos que eu faço isso. Eu sou luz aonde quer que eu vá. E eu caminhando ali naquele lugar e tal, naquela, né, feira, uma feira. E eu percebia claramente assim, ó, eu caminhando, sabe, um scanner, um scanner. E uhum, aí eu caminhando, o scanner ia indo assim, ó, junto comigo aqui o campo energético de luz, né, caminhando e eu junto comigo. Num determinado momento, do nada, a princípio, né? A gente sabe que não é do nada, mas do nada, eu parei, tipo, como se fosse no meio daquela feira. É, tem um monumento lá e tal, e eu parei ao lado daquele monumento, que é como se fosse mais ou menos, tem a feira para baixo, a feira para cima e o monumento no meio. Eu uhum. parei ali, eu fico rindo das minhas loucuras, né? Eu parei ali e eu simplesmente fechei o olho e comecei a girar assim, ó. Fiquei girando de olho fechado. A galera me vendo devia achar que era louca, né? Eu fechei o olho, e de olho fechado eu fiquei girando assim, e à medida que eu girava, eu percebia claramente que do peito Bacana. irradiava um canhão, assim, como se fosse um canhão, um projetor de luz, irradiando para todo aquele ambiente, para todo aquele espaço. E foi assim, eu parada de pé no meio da praça, girei uma volta inteira assim no meu corpo, abri o olho e continuei caminhando. Então, tem umas coisas muito doidas que acontecem com a gente. E nesse dia eu percebi claramente assim que o ambiente da feira ali, desse espaço, as pessoas estavam diferentes, o ambiente estava diferente, mais leve, bem mais leve, né? Não tinha sujeira, não tinha bebedeira, não tinha, né, assim, eu não percebi níveis energéticos muito densos ou baixos. Mas essa atitude, essa intuição que eu tive ali no momento foi muito interessante e foi muito espontâneo, assim, foi totalmente intuitivo, como se eu tivesse naquele momento canalizando alguma coisa e irradiando aquela luz para todo aquele ambiente, parada ali, 1 minuto, girei em torno do corpo, fiz o que tinha que fazer, fui embora. Maravilha. Eu tenho essas experiências assim, sabe? Então, para mim hoje eu não olho essas Nuance. alternâncias de vibração, de frequência, de energia, como sendo ataques, entende? Eu olho como sendo desequilíbrios que eu estou criando para que eu possa olhar para alguma coisa e trabalhar em cima daquilo. Mas é só o meu olhar, isso é só o meu olhar, é só a minha experiência. E eu acho que a experiência de cada um realmente é única, né? A experiência de cada um, ela é muito particular, porque tem a ver com os compromissos, tanto kármicos quanto missionários que a gente carrega, né? E vem trazendo no planeta. Olha, a gente tem o Zé Luiz dando boa noite aqui pra gente no chat e falando que ele se conecta muito com os cristais de ametista, e a Mia lá de Portugal dando um oi pra gente. Maravilha. Eu trabalho hoje com a mentoria. Inclusive, ele falou de cristal de ametista, eu lembrei. Eu trabalho hoje com a mentoria ali na minha mesa.
com com a egrégora do Arcanjo Metatron, com a ancoragem do Príncipe Oromavis, que também é um príncipe mestre do raio violeta, do fogo violeta, né? Do raio violeta, e com a egrégora do Saint-Germain, né? Saint-Germain. do- Como é o nome, meu Deus? Fugiu agora o nome. É Mestre, Mestre Saint-Germain. Enfim. É que ele é tão E íntimo que a gente nem chama mais de mestre, né? não chama nem mais de mestre, é verdade, só do Saint-Germain. E aí a gente traz muito essa força, essa coragem, né? Porque ele vai reger a quinta dimensão, por assim dizer, né? Essa energia de transmutação, ela é muito necessária. E veja só, como eu, já na minha visão, assim, é como se fosse um jogo de xadrez, onde Uhum, peças são colocadas em pontos específicos pelo eu superior, estrategicamente posicionadas, pontos de luz, transmutações. Imagina um fogo colocado aqui numa área um pouco mais densa, um pouco mais energeticamente falando, de vibração mais baixa, né? Então, eu vejo assim, é tipo um jogo, um xadrez ali, bem orquestrado, da espiritualidade, que nós somos peças importantes e somos posicionados em locais importantes. A minha vinda para cá mesmo, para João Pessoa, já faz parte desse mover dessa peça. E aí traz para cá para me alinhar com uma linha energética, uma linha atlântica que tem aqui. Eu já falei em algumas lives sobre essa questão. Para mim já é, organizar uma questão mais ancestral minha, questões também kármicas e tudo mais. E aí, a partir daqui, depois que tiver concluída essa etapa, eles vão me posicionar para uma outra região, com outras energias, com outras conexões, porque o que eu tinha para fazer lá, onde eu nasci, e o que eu tenho feito aqui, onde eu estou agora, já faz parte de um plano do orquestrado do meu eu superior, digamos assim. uhum, E isso vale para cada um de nós, né? É por uhum. isso que eu digo, precisamos olhar sobre um olhar mais amplo a família que a gente nasce, o local que a gente nasce, a situação que a gente está, trabalho, enfim, com um olhar mais amplo, sem julgamento, sem autocrítica, sem criticar o outro também, focando muito nessa questão. Tudo está certo do jeito que está, tudo faz parte, tudo está seguindo um ritmo espiritual do seu eu superior. Então, vamos apenas fazer a nossa parte ali, o que a espiritualidade deseja que a gente faça ali naquele momento, né? E vamos seguindo, né? Confiando. É sempre uma fé que tem que ser fortalecida ali diariamente, né? É isso, amigo. Eu também acredito como você. Eu estou nesse momento em Curitiba e eu percebo com essa mesma. É uma função. Estar no lugar onde estamos é uma função que a gente tem a cumprir ali. Pode ser na cidade, pode ser num emprego, né? X, Bem Y ou estratégico, né? Z, né? É só uma etapa mesmo de uma missão, de uma tarefa que a gente tem a cumprir ali, e de acordo com a ordem divina, quando a gente confia e acredita, nós somos conduzidos para outros lugares. E é por isso, né, galera que estão acompanhando aqui a gente, né? O poder de transmutação do fogo violeta, ele é um poder que eu diria assim, para nós que estamos despertos, como tu falou no início da live, Dan, ele é um poder inato, ele é um poder que faz parte da nossa essência, como missionários que vieram contribuir para a construção da nova era, né, para contribuir para a elevação do planeta, para essa consciência de quinta dimensão. E Saint Germain, como é o diretor divino, né, Mestre Jesus, Sananda passou o bastão para Saint Germain coordenar, dirigir essa nova fase do planeta. Nós todos somos funcionários, né? Somos partes dessa grande equipe de trabalhadores da luz que estão contribuindo com a construção dessa nova era. Então,
a gente já tem essa clareza. Eu acredito que todos vocês que estão acompanhando a live aqui com a gente, no ao vivo ou não, temos essa clareza, estamos conscientes disso. Agora, o que que a gente precisa fazer é aprender a ouvir, abrir o coração para conectar cada vez mais com a intuição, para que a gente possa estar aonde a gente tem que estar com leveza, sabendo que a gente tem uma missão ali, confiando que a gente tem um compromisso naquela família, naquele emprego, naquela cidade, naquela praça que é onde eu fui, ou dentro do ônibus, como eu comentei, ou nas viagens, como o Dan falou. É preciso que cada um de nós, a gente se conecte cada vez mais, né, com essa sabedoria divina que é traduzida para a gente através da intuição, para que nós possamos não só ter a consciência do poder da transmutação, mas usá-la fortemente, né, aonde a gente estiver, para a gente acelerar o processo, né, para a gente cumprir um pouco mais da nossa missão aí nessa jornada. Então, Dan, é, eu acho que é isso, né? Assim, no meu ponto de vista, quando a gente fala do poder de transmutação, é a gente provocar as pessoas a. Não é sobre entender o poder, mas é sobre usar esse poder, entendendo que é pura luz aonde quer que vá, né? Exatamente. Exatamente. Trazer essa consciência de que a gente pode modificar a realidade quando a gente libera, quando a gente solta aquilo que não está fazendo bem, né? Porque a gente já traz muitos pesos do passado, de outras vidas, junta, somatiza com as questões dessa encarnação também. E aí, o que que a gente precisa fazer, que é uma das maiores dificuldades do ser humano, que é a questão de apegos, de se agarrar em situações emocionais, principalmente, e a chama violeta vem justamente como essa ferramenta divina para nos auxiliar a soltar essas cargas que a gente tanto tem dificuldade ali de liberar só por si só, né? E aí esses pontos, missionários, enfim, pessoas são colocadas em pontos aí estratégicos, volta àquela questão do xadrez, para dar um impulso, como que não tenho dizer, somos pilares de luz, estamos conectados com a grade do planeta. Enfim, essas energias que chegam também passam por nós e a gente distribui à medida que a gente vai, tanto estando mais consciente, que vai se utilizando, a carga também vai ficando um pouco mais responsável ali de manter a vibração, né, alta, e é, disseminar essa energia através de ações, palavras, da forma como você é, sente que pode, que você sente que deve fazer, enfim. E aí essa energia vai sendo passada. Você passa algo para alguém, não importa como esse algo está sendo, que sai de você, do seu campo energético, para outra pessoa, tudo é energia, você está contribuindo de alguma forma, passando esses códigos, essas frequências, essa essência de transmutação para outra pessoa e ela vai fazer ali o que ela tem para fazer em algum ponto necessário naquela pessoa, né? Então, isso vem acontecendo muito, assim, na minha visão particular, isso vem acontecendo bastante por onde, por onde quer que eu passe, onde quer que eu toco, eu vou deixando esse rastro violeta aí e aí vai acontecendo, a alquimia, né? Ela vai acontecendo. Maravilhoso. E assim como tu faz isso de forma consciente, né? Qualquer um dos que estão nos acompanhando aqui pode fazer também. Agora, claro que exige muita responsabilidade, né? Exige um processo de autoconhecimento, um processo onde você observa a sua responsabilidade ali naquele movimento para também não sair carregando coisa que não é sua, né? Sabendo qual é o seu papel e como lidar com isso. E a Mia, aqui de Portugal, ela trouxe uma questão aqui que eu vou trazer uma informação para ela, se você quiser complementar, e eu acho que Uhum, depois a gente pode fazer uma praticazinha aqui com o fogo violeta, né? vamos fazer. E ela diz assim, ó, que ela tem uma filha de 12 anos, que ela sabe que é especial porque ela observa
comportamentos assim desde quando ela era bebezinha, né? E uhum, ela diz aqui que numa determinada situação ela estava tomando banho, né? E a filha então começou a falar de uma situação de um familiar, da doença de um familiar próximo, e foi dando explicações sobre aquilo que estava acontecendo com aquele familiar. E depois a menina se sentiu mal e acabou, acredito eu, que desmaiando, alguma coisa assim. E ela pergunta como pode ajudá-la, né? Então eu vou trazer aqui a minha informação e aí você também fique à vontade para trazer a sua. Tem muitas crianças, né, as crianças aí que nasceram de 2012 para cá, elas de fato estão vindo já com uma capacidade, né, de telepatia, uma capacidade de sentidos extrasensoriais ativos muito, muito, muito presentes, porque são crianças que já vêm com o seu DNA mais ativado do que nós, né? A nossa geração, ou as gerações passadas. E aí o que acontece é que essas crianças precisam de pais que tenham condições efetivamente de apoiá-los. E aí isso significa que você, como mãe, precisa se desenvolver para poder apoiar essa filha, né, com essas habilidades. Então, você precisa de mais autoconhecimento sobre você mesma, você precisa de mais conhecimento sobre as crianças cristal, as crianças da nova era, sobre as características que essas crianças trazem e como lidar com elas. Ou seja, volta para um aprendizado que você precisa ter para poder apoiar a sua filha, porque não é uma questão de doença nem de desequilíbrio, né? É uma questão onde ela tem habilidades, né, que são mais sutis, mais sensíveis do que a nossa geração. E aí, perceba que nenhuma bênção divina como essa chega numa família a qual os pais, né, ou o pai ou a mãe não têm condição ou capacidade de apoiar. Agora, esse apoio exige, né, mais dedicação da sua parte no seu autoconhecimento, no seu processo de equilíbrio, para que você possa contribuir para que a tua filha também se mantenha em equilíbrio, mesmo com as capacidades que ela tem ativadas. E claro, se você sentir que precisa de um apoio maior, precisa buscar, né? Às vezes um atendimento terapêutico, uma leitura akáshica, né? O apoio de algum terapeuta mais especializado, se você sentir que é esse o caso, né? Quer falar, Dan? não, é exatamente isso. Eles já vêm, já tem uma programação já estabelecida ali, encarnatória, né, que favorece, se nasceu nessa família, nessa mãe, com esse pai, com essa mãe, enfim, é porque tem total preparo para lidar com esse tipo de energia, né, com esse tipo de vibração energética que essa criança já exala, né, à Uhum. medida que vai crescendo. Então, o que você tem é apenas que acompanhar o desenvolvimento dela, porque não vai parar, né? Ela vai aflorar mais coisas. E você precisa buscar esses conhecimentos, entender mais sobre essas questões mais voltadas à sutileza energética, porque o padrão dela está sendo desenvolvido aí, a missão vai ser cumprida de qualquer jeito, e você precisa acompanhar, né? Enfim. É isso. E todos nós estamos, de alguma forma, numa jornada missionária. Então, a sua jornada vai por aí com a sua filha, né? Enquanto a gente, parte da nossa jornada é estar aqui conversando com vocês. Agora, claro, se você sentir que precisa de apoio, busque apoio, né? Ela falou que já esteve com você, Dan, online. Então, se você sentir que precisa, né, de mais instrução, mais orientação, tem o Dan, tem eu, né? Busque apoio, mas saiba que essa filha, tá na família certa, tá com a mãe certa e você tem todas as condições para apoiá-la, viu? Segue fazendo reiki para ela, segue acompanhando o Cryon, como você falou aí, segue na tua jornada, porque é por aí, é você se conhecendo cada vez mais e praticando a tua sabedoria
profunda do teu ser, tá bom? Vamos para uma prática, meu amigo? Vamos lá. Então vamos. Olha, eu quero te mostrar aqui primeiro. Olha a minha varinha que eu ganhei. Que linda. Qual é essa pedra, Ana? Na ponta. Ametista. Ah, é uma ametista. É, Maravilha. uma varinha de Merlin. Muito linda. Eu tenho a Ela minha tem, ali também, que tem uma ametista na ponta. ela Ah, tem vários códigos aqui, não dá para ver porque tá bem pequenininho aqui. Ó, tem interessante que a gente vários adora, né? códigos Essas aqui coisas, nela. né? E eu vou abençoar todo mundo aqui hoje. Deixa eu pegar a minha aqui também, peraí. Pegue. Gente, essa varinha aqui, ela é uma varinha personalizada, né? Como aluna de Merlin que sou. Merlin foi uma das encarnações de Não, Saint-Germain, né? Para quem não sabe, para quem não conhece. Essa varinha ela foi feita por uma família de magos aqui de Curitiba. A sim. mãe, a filha e o neto, né, que criaram, construíram a varinha toda canalizada aqui. E ela tem vários desenhinhos aqui, vários desenho, modo de dizer, né? São códigos aqui impressos nela que trazem a configuração energética dos trabalhos que eu faço, né, como aluna discípula de Merlin, que foi uma expressão de Saint-Germain. Que lindo. E a A minha eu sua? ganhei de aniversário de um seguidor, de um amigo que trabalha nessa parte de criação dessas ferramentas, né? Uhum, Maravilhosas, lá de Florianópolis. Ó, a minha também tem uma ametista na ponta. Ela tem também alguns pedrinhas de chakra, dos chakras, né? uhum. E aí ela é assim. E Olha que aqui na ponta linda. tem uma ametista. Aham. A gente tá parecendo Harry Potter aqui agora, né? Vamos fazer magia. Vamos fazer magia, vamos sim. Então, queridos, queridas, eu vou puxar aqui um minutinho de silêncio, em seguida eu vou passar para o Dan e a gente vai fazer uma meditação aqui breve, rápida com vocês, para a gente ancorar essa energia, tá bem? E aproveitar a força do fogo violeta para nos envolver a todos nós. Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento. Tom- Tomando algumas respirações profundas, conectando com o seu coração, com o seu chácara cardíaco. Nós já estamos envolvidos aqui pelo poder e a força do fogo violeta e toda a egrégora do fogo violeta junto conosco. Então, respira, sentindo, se permitindo sentir a presença desses mestres queridos que nos envolvem agora numa belíssima luz violeta brilhante. Todos nós, todos nós. E nessa energia, envoltos nessa presença divina e energética, eu passo a palavra ao Dan agora. Muito bem, vamos sentindo essa energia em todo o nosso corpo. Visualize agora um círculo girando no sentido horário, um círculo de fogo violeta, como se fosse um tornado de fogo violeta em volta do seu corpo. Você percebe que essas chamas, elas vão subindo pelos seus pés, pelas suas pernas, cobrindo todo o seu corpo. E você se vê nesse momento dentro de uma chama violeta. Respira profundamente, puxando essa energia para dentro, intencionando a transmutação, a liberação de toda e qualquer energia de baixa vibração que ainda insiste em manter dentro de você. Perceba até mesmo
fumaça saindo pelo seu corpo, pela sua cabeça, indicando que essa transmutação dessas antigas energias, dessa densidade que ficou aí por algum motivo no seu interior, nos seus corpos energéticos, emocional, físico, duplo etérico no geral, está sendo nesse momento dissolvida, transmutada, e essa energia ela está acoplada no seu corpo para trazer renovação, fortalecimento. Durante essa noite de hoje, quando você for se deitar, mantenha essa vibração dessa tocha, desse fogo violeta em volta do seu corpo, para que ao dormir ela possa trabalhar no seu inconsciente, no seu subconsciente, no seu emocional, liberando mais profundamente as camadas que, porventura, você está tendo dificuldade de liberar, de transmutar. Respira profundamente. Nesse momento eu vou trazer uma mensagem do mestre que se encontra aqui presente, regente da minha mentoria, do processo energético, o príncipe Oromazes, que é um guardião também da chama violeta, e ele vai passar aqui algumas informações relacionadas a como a gente pode lidar com os desafios atuais, com os processos que estão vindo à superfície para serem vistos, olhados, ressignificados e liberados, transmutados do nosso campo. Ele vem falar sobre as questões do perdão e do auto-perdão, tanto da gente com a gente, como da gente com qualquer outra pessoa. Ele diz que é necessário, nesses tempos de intensas movimentações energéticas, que possamos olhar com uma clareza maior para nós, para as nossas questões. Só que olhar com um olhar mais profundo, para que possamos entender que cada situação, por mais que na nossa visão humana foi negativa, mas trouxe com ela um aprendizado, trouxe com ela um impulso de evolução para a sua alma, para o seu processo, para o seu momento, para a sua caminhada. E quando a gente entende com clareza e libera o peso da carga, ou de se ver numa posição de vítima, ou até mesmo de se ver numa posição de perpetrador de algum acontecimento. Está na hora de soltar esse peso. Está na hora de olhar para essas movimentações internas e liberar esses pesos para que tanto possamos nos perdoar por qualquer tipo de movimentação energética que possa ter acontecido em algum momento do tempo, do espaço, do tempo, ou por alguma situação externa que venha a ter te trazido, te trago, né, algum sentimento de negativo, sentimento de vibração
baixa, né? Então, para que possamos, daqui para frente, olhar para essas questões, nos perdoar, perdoar a quem possa ter se envolvido em qualquer situação que seja, que possamos escolher a leveza do presente, a leveza do momento, escolher a nossa felicidade, acima de tudo, a nossa harmonia, porque a chama violeta, além de trazer essa, esse ajuste energético, ela também traz, com o intuito principal, a leveza, a harmonia, para que possamos encontrar com a nossa verdadeira essência, sem carregar os pesos do passado, sem carregar os pesos da culpa, da, de qualquer sentimento de baixa vibração ali que possa insistir em permanecer dentro de você, né? Então a gente está aí se aproximando de um ponto crucial, de um, de uma, de uma convergência, mais uma convergência que é agora no dia 12, a lua de Buda, né? A lua dos mestres, a conexão mais profunda, o Vesak, né? E que vai trazer mais ainda clareza das profundidades, né? É uma lua que ocorre no signo de Escorpião, que fala dessa profundidade da gente visitar as nossas águas internas, para que a gente possa trazer para fora, liberar esses antigos ressentimentos, essas antigas mágoas, mas lavar essas águas, nos perdoar, perdoar quem quer que seja, e trazer essa harmonia, porque é direito de cada alma estar em plenitude, equilíbrio e harmonia. E a chama violeta está ancorada aqui, vem para fortalecer mais ainda essas liberações. É isso a mensagem. E vamos estar nessa sintonia. Queridos amados alunos e discípulos do Fogo Violeta, prestem atenção no que este irmão e amigo acabou de falar. Estejam atentos e alertas de forma consciente para o que foi trazido. É uma informação importante, com toda a simplicidade que é trazida a vocês, é absolutamente profunda. E venho trazer o meu apoio aqui a vocês e dizer-lhes o seguinte: já passou a época, o momento de ficarem remoendo as dores, tentando buscar os porquês. Esses porquês são questões ligadas à mente, meus amados. E isso não é mais necessário. O que é necessário é simplesmente olhar para as dores, as memórias que estão se apresentando, perdoar, como o querido amigo falou, especialmente perdoar a si mesmo e transmutar essas energias, sem se apegar a nada mais, porque não é necessário. Não é necessário mais discutir as dores e as memórias que se apresentam. É necessário simplesmente perdoar, transmutar e liberar. Apenas isso. Nada mais. É para ser leve, meus queridos. Não há mais necessidade das noites escuras da alma. Não há mais necessidade. O processo pode ser leve das suas liberações. Para isso, para apoiá-los nesse sentido, quero trazer-lhes um presente a cada um de vocês.
Estendam a sua mão esquerda e recebam em suas mãos uma esfera de luz violeta, como um cristal, na forma de uma esfera. Eu a estou colocando em sua mão esquerda, para que esteja diretamente conectada ao seu coração. A cada dor, a cada memória, a cada desafio, a cada dificuldade que se apresentar para você, leve esta memória, informação, problema, dificuldade para dentro dessa esfera violeta na sua mão. Mentalmente ou visualizando, ou apenas intencionando. Coloque esta informação, energia, situação dentro dessa esfera violeta na sua mão e permita que a esfera faça o trabalho de dissolução dessa energia, transformando numa energia de luz que volta para você, volta para o seu coração, para fortalecê-lo, fortalecê-la na sua jornada, na continuidade da sua jornada. Este é um presente que quero deixar a vocês, porque, como alquimistas que são, detentores do poder da magia, vocês podem fazer a magia da autocura, a magia da autotransformação, criando alquimias de perdão e de cura para suas dores, desafios e dificuldades. Este é um presente que dou a cada um de vocês e desejo que a usem por todo o tempo que desejarem. É uma forma de os lembrar do seu poder, da sua magia, da sua sabedoria interior. Eu sou o Merlin e é uma grande honra estar com vocês aqui hoje. Vos deixo agora envoltos na pura magia do fogo violeta. Saudações, meus queridos, e até um breve encontro. Muito bem, meus queridos, meus amados. Vamos voltando gentilmente a esse nosso aqui e agora, com muita alegria e muita gratidão, né, pelos presentes que recebemos. Uma mensagem linda de Oromazes e também um presente aí do nosso querido Mago Merlin. Dan, tudo bem por aí? Tudo bom, meu amor? Forte, forte. Assim é. A gente tem que lembrar, pessoal, que quando nós curamos a nós mesmos, nós estamos curando o planeta, né? Estamos curando a Terra, estamos curando tudo que há de dissonante dentro de nós. Quando nós curamos em nós, nós estamos curando fora também. Então, muito grata pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse movimento e de podermos nos apoiar uns aos outros, criando, né, um campo de coerência que nos permitiu receber esses presentes lindos aqui hoje. Gratidão, Dan, meu amigo. Gratidão, meu amor, pela oportunidade. Gratidão, pessoal, que está aqui agora e depois, hein? Gratidão, gratidão. Vamos ficar nessa sintonia, nessa energia maravilhosa. Violeta, enfim. E é isso. É isso. A todos vocês que estão com a gente, mais uma vez também obrigado. Aproveitem esse presente que nos foi dado, que foi dado a cada um de vocês.
usem com consciência, com responsabilidade e ganhem, né? Aproveitem esse impulso para apoiar na cura de todos nós, com mais facilidade, com mais leveza, porque a gente merece muito mais. Muita gratidão a todos vocês. Até nosso próximo encontro com Dan no mês que vem. E semana que vem a gente continua com mais lives. Gratidão a todos, um grande beijo e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, querido.